Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tabelão do Futebol. E nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês os jogos da quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. Também vou trazer os últimos resultados, além de passar a classificação atualizada. Vamos começar falando então dos resultados da quarta rodada. A quarta rodada que começou na outra sexta-feira, dia 17, e teve aí a vitória do Palmeiras por 3-0 em cima do Bahia. Esse jogo aconteceu lá no Allianz Parque, em São Paulo. Também na sexta-feira, lá no Luso Brasileiro, o Atlético Mineiro perdeu para o Flamengo pelo placar de 1-0, né? O Flamengo, então, jogando em casa, venceu o Galo por 1-0. No sábado, lá no CT do Caju, em Curitiba, o Atlético Paranaense derrotou o Real Ariquemes pelo placar de 4-1. Já o Grêmio, jogando no período da tarde, ganhou do Ceará por 3-0. Esse jogo aconteceu lá no estádio Ayrton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul. O local lá é o CT de treinamento do Grêmio. A rodada seguiu no domingo com a vitória do Santos fora de casa sobre o Real Brasília pelo placar de 4-0. Esse jogo aconteceu lá no Defelê, no Distrito Federal. O Santos aí foi uma das únicas equipes que venceu fora de casa nesta rodada. No domingo ainda, lá no CT de Cotia, o São Paulo empatou com o Internacional em 1-1. Ainda no domingo, o Cruzeiro recebeu o Kinderman lá na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, e venceu pelo placar de 3-1. E fechando a rodada na segunda-feira, o Corinthians foi até a Fonte Luminosa, lá em Araraquara, e derrotou a Ferroviária pelo placar de 4-1. A Ferroviária, que estava invicta, e acabou aí vazando a defesa corintiana pela primeira vez no campeonato, mas não foi suficiente, e o Corinthians aí venceu pelo placar de 4-1. E agora nós vamos ver a classificação, como é que está a classificação após 4 rodadas disputadas. Diminuindo aqui a tela para vocês verem melhor. A liderança é do Corinthians, o único aí time com 100% de aproveitamento, soma 12 pontos em 4 jogos e, como eu falei, sofreu apenas um gol. Na segunda colocação aparece o Palmeiras, tem 10 pontos, também está invicto, assim como o Alvinegro. O terceiro lugar é o do Flamengo. O Flamengo aí venceu 3 consecutivas e já aparece na terceira colocação com 9 pontos, assim como a Ferroviária, né? A Ferroviária que acabou caindo para a quarta colocação com 9 pontos, perdeu sua invencibilidade. Falando em invicto, o Cruzeiro segue invicto ainda no campeonato e aparece na quinta colocação com 8 pontos. O Santos vem logo atrás com 7 pontos, na sexta colocação. Depois, na sequência, aparece a dupla Internacional e Grêmio, as duas equipes gaúchas com 7 pontos e fechando a zona de classificação. A nona colocação é do São Paulo, 6 pontos. Em décimo, aparece o Bahia com 4 pontos. O Atlético Paranaense também tem 4 pontos e aparece na 11ª colocação. O Atlético Mineiro é o 12º colocado com 3 pontos. O Real Brasília também tem 3 pontos e aparece na 13ª colocação, já abrindo a zona de rebaixamento. A 14ª colocação é do Kinderman, somou 1 ponto, e as duas últimas colocações, Real Ariquemes e Ceará, equipes que ainda não somaram pontos após 4 rodadas do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. E agora vamos aí para os jogos da quinta rodada que vai ser aberta neste sábado com o jogo entre Bahia e Grêmio. A partida será às 18 horas lá em Pituaçu, em Salvador. A rodada segue no domingo de manhã, às 11 horas, o Internacional recebe o Cruzeiro. Essa partida vai ser lá na Morada dos Quero-Quero, em Alvorada. Também no domingo às 15 horas, no Presidente Vargas, o Ceará vai receber a equipe do Flamengo. No mesmo horário, o Kinderman jogará contra o São Paulo. A partida será lá no estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador. Outro jogo marcado para as 15 horas de domingo será entre o Atlético Mineiro e o Real Brasília, partida que acontece lá na Arena Vera Cruz, em Betim. Um pouco mais tarde, às 16h30, o Real Ariquemes jogará contra a Ferroviária. Esse jogo vai ser lá no estádio Valerião, lá na cidade de Ariquemes. Ainda no domingo, às 18 horas, o Corinthians vai jogar contra o Atlético Paranaense, jogo que acontece lá no estádio Francisco Filho, em Mogi das Cruzes. E fechando a rodada, na segunda-feira, o Santos recebe o Palmeiras na Vila Belmiro, às 20 horas. Clássico paulista, então, acontecendo no fechamento da quinta rodada, 8 da noite, na Vila Belmiro. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não estão inscritos, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol.